Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está aí ouvindo o nosso podcast SG em Foco. Hoje eu estou começando aqui mais um papo muito rico e de absoluta certeza transformador, que vai, né, super apoiar as pessoas que se conectam com esse tema. Estou aqui com uma pessoa muito especial, Tati Maia Lins, fundadora da Make Make, professora da Berge, SPM, UNB e FAAP, consultora em reputação e integrante do Comitê Estratégico do Alicerce. Obrigada, Tati, por ter topado esse convite. Seja muito bem-vinda. E se você já puder começar contando aí um pouquinho da sua história, trajetória de carreira, e o que moldou um pouquinho, né, a sua relação aí com as questões de ESG, acho que vai ser super bacana para os nossos ouvintes já te conhecer e saber um pouco da sua história de vida e trajetória. Obrigada, Tati. Tá, joia. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, gravando essa conversa. Quem sou eu na fila do pão? Bem, primeiro vamos começar do começo. Nesse meu sotaque, as pessoas devem estar perguntando: de onde é? É de Recife, então sim, eu sou uma nordestina. Eu moro em São Paulo hoje, mas eu já andei um pouquinho, então eu já morei no Rio, eu já morei em outros lugares. E hoje eu moro em São Paulo, tá? Minha trajetória, eu venho de uma família que tinha empresa quando eu nasci, né? Então eu já convivi muito de perto com essa questão do empreendedorismo já desde de berço. E as questões de gestão de crise, tudo isso sempre fizeram muito parte da minha vida, como, enfim, alguém que estava ali no ambiente de empreendedores sempre tem essa questão da continuidade de um negócio, enfim, então para mim é muito natural que eu tenha vindo para a área de consultoria e reputação, porque isso fez sempre muito parte da minha história de vida. Mas eu também preciso dizer que essa questão do ESG, ela sempre existiu em mim. Não foi algo que eu ganhei depois de mais velha ou mudou de nome, claro, não tinha essa nomenclatura SG, mas o conceito que está ali por trás, né, um conceito de que a gente tem que ter um olhar sistêmico, que o mundo é complexo, que não é só uma variável, que não pode ser só lucro financeiro, isso sempre esteve muito forte na minha vida. Então, eu tenho uma formação de jornalista. Jornalista tem, em geral, um olhar crítico para o mundo, né? Então, isso está refletido no meu trabalho. Eu acho que também cabe dizer que eu tive um professor de história muito maravilhoso. A gente fala pouco, né, dos nossos professores de escola, mas eu tive um professor de escola muito maravilhoso chamado Manuel Afonso de Mello. É uma pessoa muito sensível, foi até aniversário dele recentemente. É uma pessoa muito sensível e que ajudou nessa minha construção de visão de mundo, sabe? Por um olhar de alteridade, de empatia. E também, claro, as nossas formações familiares, né? O que a gente aprende de berço, aquilo dali sempre tem um impacto muito grande na nossa vida. Então, eu sempre soube o tamanho do meu privilégio, né? Assim, a gente sempre vê as desigualdades do nosso país. Isso sempre para mim foi muito claro. Eu transitei sempre em dois mundos, um mundo que tinha muito acesso e um outro mundo que não tinha tanto acesso, um mundo com mais privações, um mundo, enfim, muito mais perto das desigualdades enfim, de uma vida mais cotidiana brasileira, né? Então, como eu transitava em dois mundos, assim, eu via que, olha, isso é um privilégio gigantesco, o que eu tenho de poder estudar, de só estudar, por exemplo, na época que eu fazia faculdade, por um tempo eu só estudava, depois só que eu vim fazer estágio e eu via que, olha, tem um monte de gente ali que tem uma realidade muito diferente, né? Então, a minha tia, por exemplo, ela foi uma pessoa que foi muito importante, a minha tia Maria Lúcia, ela foi muito importante na minha vida e ela tinha essa bagagem, né? Ela era uma pessoa que chegou a ser
procuradora da República, mas que ela ia a pé para a faculdade depois do trabalho, de noite, e, enfim, às vezes com o sapato furado, porque queria estudar. Então, eu sabia que aquilo era um grande privilégio que eu estava tendo na minha vida, de poder contar com o apoio das pessoas que passaram antes por perrengues, né, para que pudessem me dar alguma qualidade de vida ali, alguma facilidade. Então, isso para mim sempre foi muito claro desde muito nova. Que linda história, Tati. Obrigada, por trazer de forma tão bacana, né? Toda a sua história de vida e sua trajetória. Tenho certeza que isso vai inspirar muitas pessoas aí. Indo aqui para nossa para a sequência do nosso papo aqui, Tati, eu queria que você contasse um pouquinho para gente, quais foram os principais desafios, assim, fora esses, né, que você pontuou, quais foram outros principais desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira em relação à implementação de práticas de ESG e também, se você quiser trazer um pouquinho dos aprendizados importantes que você conseguiu, né, consolidar aí ao longo desse tempo? Tá. Eu acho que os principais desafios, né, que a gente enfrenta quem trabalha nessa área ainda é de conscientização, né, conscientização das pessoas que são tomadoras de decisão, da importância de um olhar mais abrangente, porque tem um olhar de curto prazo que está sempre ali, né? Um olhar imediatista de curto prazo que está sempre ali e que, enfim, isso é uma batalha constante, é uma batalha, eu diria, diária e é uma batalha que ainda acontece, né? Não é uma questão que já está pacificada, não é uma questão que a gente não precisa mais falar a respeito. Então, ontem mesmo eu precisei trazer isso mais uma vez. A gente está sempre tendo que trazer esse tema, enfrentando essa batalha, né, da conscientização das pessoas de que, olha, não existe sociedade pacífica, segura, com tanta desigualdade, né? Não existe esse olhar seu de apenas lucro financeiro, sem tentar agir para essa diminuição de desigualdade, sem agir nesse coletivo, ele vai trazer para você também um problema, né? As pessoas às vezes não veem, elas acham que eu estou bem aqui, mas elas não estão. Elas estão cercadas de carros blindados, elas estão, sabe, assim, elas estão com medo de sair na rua. Então, elas não estão bem, mas elas não percebem isso, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio que eu tenho de implementação, essa conscientização. Depois da conscientização, claro, a gente tem o segundo desafio, que é estruturar aquele projeto e aí levantar recursos para a implementação, né, daqueles projetos. Mas os aprendizados que eu tenho em relação a isso são sempre ter um sponsor, sabe? Um sponsor no sentido bem amplo dessa palavra. Então, se você vai começar um projeto, você já tem alguém ali que vai ser seu aliado, sua aliada para a defesa daquelas ideias, para ajudar na captação de recursos, se for necessário, enfim, fazer esse meio de campo que político, né, que é muito importante. Então, eu acho que um aprendizado importante é esse, é você, primeiro, identificar quem são seus possíveis aliados, né, naquela causa e ir atrás deles antes de começar o projeto, porque assim você vai costurando alianças e você consegue fazer isso de forma mais rápida e mais suave, né? Às vezes que a gente tentou entrar em projetos sem essas alianças foi muito mais difícil. Então, atua em rede, gente, sabe? Se a gente quer um olhar sistêmico, não tem como a gente achar que vai conseguir fazer nada sozinho. A atuação precisa ser em rede.
E isso garante muito sucesso do trabalho também, né, Tati? Porque se você traz aliados, né, que estão, né, fomentando ali a mesma ideia, a chance de sucesso disso também é muito maior, assim, né? Porque você tem outras pessoas também engajadas no mesmo objetivo, assim, né? Então, acho que é super importante mesmo esse ponto. E é uma questão, Dani, do coletivo, né? Sim, Deixa de ser uma causa só minha, um desejo só meu, ou uma agenda só minha, e passa a ser uma agenda coletiva. Então, eu acho que aí reside a chave do sucesso, sabe? Em ser uma agenda coletiva, em ser um interesse maior de mais pessoas. sim. E tem um outro ponto que você trouxe também, é que muitas vezes, né, acho que até por conta dos negócios, né, e da pressão por resultados, né, as empresas elas estão sempre olhando muito para a questão financeira ali, né, para a questão de números, né? E esse olhar para esse impacto, né, para o coletivo, olhando para os grupos minorizados e de como essas questões também, né, no longo prazo, acabam impactando no negócio fazem super sentido, né? Porque muitas vezes eu converso com pessoas que têm, né, esse olhar muito imediatista mesmo, né? De resultado rápido, de número, de pressão de meta, enfim. E no longo prazo, a gente sabe que se a empresa não tiver esse olhar, né, para o coletivo, isso acaba impactando no negócio, né? É licença social para operar, né, Dani? A gente pensa muito na operação depois que ela já está ali acontecendo, mas a gente esquece que tem ali várias forças na sociedade que conferem a gente essa licença social para operar. Então tem um monte de questão aí que é pré-financeira, que a galera nem se toca, sabe? Fica ali pensando, ah, isso aqui me deu tanto de lucro, mas não está vendo o tanto de custo que tu está tendo a mais, sabe? Porque não fez um trabalho ali de engajamento de stakeholders, por exemplo, né? Então, é bem complicado. Eu acho que a gente precisa de ainda bastante conscientização em relação a isso. Bom, Tati, e aí se conectando, né, essa sua fala com a nossa próxima pergunta aqui, conta um pouquinho, né, da sua experiência, né, e de tudo que você já tem construído aí junto à sua atuação no mercado, como que as áreas e os profissionais de SG podem transformar as empresas e a sociedade? Ah, isso é tão bacana, né? Que aí é a gente trazer propósito para o que a gente faz. E aí eu acho que isso faz a gente até trabalhar com menos. Ai, gente, não é aquela coisa, ai Deus, eu vou ter que levantar da cama para ir trabalhar, porque você começa a entender o porquê que você está trabalhando, né? Então, se você tem ali, você é um profissional, você nem precisa ser um profissional de ESG, mas você pode ter esse olhar ESG, tá no seu dia a dia. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu não queria afastar o olhar ESG, sabe? Deixar ele só num grupo. Eu queria porque eu acho que todo mundo precisa ter esse olhar, né? Então, assim, o que que as pessoas podem fazer, os profissionais podem fazer em relação a isso? Primeiro, pensar na materialidade do seu negócio, né? Do setor em que você atua. Então, o que que aqui, quais são os impactos que eu estou gerando? Porque não existe negócio sem impacto, gente. Nenhum. Seja positivo ou negativo, sempre vai ter. Não, se a gente acorda, se a gente respira, a gente já está, né, gerando algum tipo de impacto ali. Então, não existe negócio, né, sem impacto negativo. Então, quais são os impactos que eu estou ali gerando e como que eu posso mitigar meu impacto negativo, né, para a sociedade? Eu acho que esse é um bom ponto. Como que eu posso regenerar? Onde que eu posso atuar para que aquilo seja
ganha-ganha para todo mundo, entende? Porque se só alguém está ganhando, o negócio está errado, né? Tem que ser ganha-ganha para todo mundo. Então, eu acho que as empresas, em geral, né, esses profissionais todos, eles podem ter esse olhar de como que eu posso atuar de uma forma que seja ganha-ganha. Então, seja na distribuição de, enfim, de lucro de alguma forma, seja na valorização, seja na capacitação, seja no cuidado com o meio ambiente, seja numa questão de governança, né? Porque a gente sabe que hoje a grande questão aí é a governança. E sem uma boa governança, você não vai ter cuidado com o meio ambiente, você não vai ter cuidado com o social, você não. Então, como que eles podem ali fortalecer a governança e pensar nesse jogo de ganha-ganha? Eu acho que esse é um caminho que é comum a todos. E é isso, né, Tati? Você falou uma coisa que faz total sentido, assim. O SG não tá só na área de SG, né? O SG tá no RH, o SG tá na operação, tá em todo o ambiente de trabalho das pessoas, né? Ou de forma direta mesmo, né, com ações e práticas, ou de forma indireta, né, seja para a governança, seja para pro ambiental, seja para o social também, né? Muitas empresas às vezes têm um pouco de dificuldade de enxergar as práticas sociais que ela já desenvolve dentro do trabalho dela e o como que ela pode impulsionar isso, né, dentro do contexto de negócio, assim, né? Faz sentido. É. E aí, como que a gente pode falar sobre isso para trazer para o campo prático, né? Não ficar uma coisa tão campo teórico e, nossa, eu ganha-ganha, não sei o quê. Tem um exemplo que eu amo, que é da Natura. É um exemplo muito bom, que, que aí mostra como que você está trazendo o SG para a produção, você está trazendo para tudo, né? A linha caiaque, a linha de produtos caiaque da Natura, a embalagem é feita com plástico que eles tiram do oceano. Então, assim, o oceano estava lá, poluído. Eles pensaram, cara, isso aqui é um problema. A gente pode ajudar a resolver. Então, vamos pegar, já que a gente precisa de plástico para fazer as nossas embalagens aqui dos nossos produtos, vamos pegar o plástico que já está poluindo o oceano, né? Porque assim vai ser ganha-ganha para todo mundo. Eu vou continuar vendendo meu produto, né? Natura continua vendendo o produto dela com a embalagem lá, mas é uma embalagem que não está causando mais dano ao meio ambiente. Pelo contrário, está regenerando o meio ambiente. Está tirando do. E aquilo está gerando renda para os pescadores, porque os pescadores que estão lá tirando o plástico do oceano, eles estariam, se eles não tivessem aquela renda, talvez pescando peixes numa época que não pudesse pescar. Entende? Então, assim, Muito bom, é lindo. um impacto sistêmico, né? E aí você começa a ver, cara, isso é possível. Ninguém daqui dizendo que a Natura não pode vender produtos. Ninguém daqui dizendo que a Natura não pode vender, né? Embalagem de plástico. O que a gente está dizendo é que há uma maneira de fazer isso. Isso está no olhar sistêmico, né? Então, do mesmo jeito que a Natura tem essa ação, várias outras empresas têm outras ações que já são conceber seus produtos e seus serviços com esse impacto. Aqui na Make Make, a Make Make é uma consultoria em reputação corporativa. A gente é muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, Dani. Mas como que a gente trabalha? A gente trabalha pensando no impacto. Por quê? Porque o trabalho que eu tenho, o tempo que eu vou gastar para fazer um X é o mesmo para uma empresa, é o mesmo que eu vou gastar para uma outra empresa, tá? Então, como que eu faço para aumentar o meu impacto? Eu trabalho com clientes que têm impacto, entende? Então, por exemplo, Sim. o Sebedes, eu fiz o Guia de Comunicação e Sustentabilidade do Sebedes, né? É um trabalho que está aqui no nosso portfólio. O Sebedes impacta 50% do PIB nacional, entende? E eu sou uma pessoa que juntou uma equipe que tinha, sei lá, nesse projeto todo aí, juntando a equipe da Make Make, da Approach e do Sebedes, né, que foram
os envolvidos, ali a gente tinha, sei lá, uma equipe de 10 pessoas no máximo. E a gente estava impactando 50% do PIB, sabe? É um olhar, tipo, como que eu, mesmo pequena, consigo fazer uma coisa que seja grande, né? Como é que eu consigo mudar? Porque aí eu estou mudando uma mentalidade, sabe? Então, é mais ou menos isso, é ter um olhar de como que a gente consegue aumentar aquele impacto com o que a gente faz no nosso dia a dia. Não é só quantificar, né, Tati? Não, não, e aí isso é uma coisa que para mim pega muito, sabe? Porque essa questão das métricas, claro que a gente precisa ter métrica, claro, óbvio, não estou dizendo que as métricas não são importantes, não é isso. Eu mesma trabalho com métrica, eu mesma faço dashboard de métrica, sabe? Não, não é isso. Mas tem coisa que a gente não consegue realmente medir, sabe? Tem coisa que a gente não consegue medir. Esse impacto daí, por enquanto, é uma coisa que eu preciso de mais elementos para chegar nessa conta. Eu ainda não consegui fazer essa conta, né? Tem outras empresas já que conseguem fazer uma conta de impacto, geração de impacto, mas no caso da gente, que é tão pequena aqui na MakeMake, eu ainda não consegui, né? Porque tem. Eu digo que a gente faz sementes de reflexão, sabe? Planta semente. Tem umas que vingam, tem umas que não vingam, tem uma que vai vingar 10 anos depois. E é isso. Mas tá ali, tá no mundo. Entendeu? Muito bom, Tati. Acho que isso também super se conecta com a próxima pergunta que eu quero te fazer aqui, que é qual o papel da liderança, né, nessa transformação da sociedade? Ai, Dani, a liderança me angustia muito, né? Por quê? Porque a liderança, você tá rindo, mas isso me angustia de verdade, sabe? Eu fico ruminando aqueles assuntos, eu fico ruminando aquelas coisas que eu ouço. Aí eu chego em casa, eu tô assim, sabe? Aí eu vou falar pro meu marido, ele diz: Linda, isso daí é que tu é meio artista, né? Tu fica com esses negócios aí dentro do... Ele ontem fez uma comparação que eu disse, eu fiquei assim, olhando pra ele, do tipo, ele ontem veio dizer que eu tava parecendo Caetano Veloso, eu disse, que fica, né? Repete aquelas coisas, assim, né? Fica aquilo. Mas fulano disse aquilo. Aí depois, mas fulano disse aquilo. Mas, enfim, o papel da liderança, né? Vindo para o papel da liderança. Por que me angustia tanto? Pelo impacto que a liderança tem na sociedade, no modelo de sociedade que a gente vive. Né? A liderança tem um papel que é o papel de modelo. A liderança dita cultura, né? Então, a liderança vai ditar a cultura dos ambientes em que ela está liderando, né? E se a gente tem lideranças tóxicas, o que é que vai acontecer com o ambiente? Vai ser tóxico. Qual vai ser a transformação que a gente vai conseguir na sociedade? Nenhuma. A gente vai ter apenas uma perpetuação daquele modelo que já é um modelo que está saturado, que é um modelo que ninguém mais aguenta, que não tem mais legitimidade, né? Ninguém mais quer aquele modelo como ideal. Então, a gente precisa pensar muito nas lideranças, em quem que a gente põe em papel de liderança, né? E na própria formação dessas lideranças que a gente está formando para as próximas gerações, nas próximas lideranças. Porque se a gente continuar tendo liderança tóxica, o mundo vai continuar tóxico. E aí a liderança no sentido mais amplo possível, liderança familiar, liderança nas escolas, liderança nas igrejas, liderança política, liderança nas empresas, de tudo, né? A gente precisa pensar muito nesse papel da liderança, né? E numa liderança baseada em valores, que são valores que podem transformar a sociedade, porque aí a gente vai ter uma transformação da sociedade. Porque aí muda a chave. O que é que a gente passa a valorizar nessa sociedade, né? Porque se a gente, enquanto a gente tiver lideranças ali pensando só no lucro financeiro de curto prazo, o modelo é lucro financeiro de curto prazo, né? E aí você até consegue fazer um projeto ou outro por alguma pressão de algum investidor, alguma pressão de algum outro ator social,
mas não porque a pessoa está realmente preocupada na transformação da sociedade, né? E sim apenas num jogo de poder ali, se perpetuar no poder, alguma coisa nesse sentido. Então, essa é a minha angústia. Minha angústia grande com a liderança é essa. Eu queria muito que a gente tivesse cada vez mais projetos para a formação de lideranças conscientes dessa complexidade né, dos tempos que a gente vive. Porque a gente, depois da pandemia, a gente aumentou a riqueza, mas só para os mais ricos. A gente aumentou a pobreza para os mais pobres, ou seja, a gente aumentou a desigualdade. E a desigualdade gera desigualdade de tudo, de acesso, de tudo, de acesso à saúde, à educação, à cidadania, né, aos mais diversos fatores. Precisam ser ações genuínas, né, Tati? É tudo muito sobre mim sempre, né? De novo vem a história do coletivo, né, Tati? Hum. Muito bom, Tati. Nem parece, mas a gente já está chegando aqui para o final do nosso papo, que foi uma delícia e eu tenho certeza que muita gente vai gostar de se conectar com isso, né? Acho que você trouxe aqui uma abordagem muito próxima, né, da realidade do que acontece hoje dentro das organizações e do que você vivencia também na sua experiência. E então, partindo aqui já para a nossa última pergunta, eu queria que você deixasse aí um conselho, né? Para os profissionais que desejam seguir, né, uma carreira focada em SG e sustentabilidade, ou como que eles trazem, né, o SG e a sustentabilidade para dentro do negócio que eles atuam hoje. Eu acho que é muito importante que eles tenham uma formação humanista, né? Porque até mesmo hoje a gente tem no ESG um olhar bastante ambiental, que eu acho que é válido, tá? Não acho que seja ruim, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa de uma formação humanista, para a gente saber lidar com a complexidade da sociedade, né? Então, o ESG não é só verde, não é só ambiental, ele é social, ele tem a ver com governança, então assim, eu acho que precisa de uma formação humanista, né? Uma formação dessa complexidade do mundo que a gente vive, dos impactos como um todo. Um outro conselho que eu daria é que soubessem também de negociação, sabe? Porque a gente está o tempo inteiro negociando, então é muito importante que as pessoas tenham conhecimento de técnicas e da dinâmica das negociações, porque o tempo inteiro a gente vai estar negociando algo para ter algo, né? Então acho que isso é muito importante. SG e sustentabilidade, eu queria também dizer que a sustentabilidade não é verde, ela é completamente colorida. Ela tem todos os ODS ali, né, todas as cores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, ela é extremamente colorida. A gente deveria ter esse olhar realmente de saber um pouquinho de cada coisa. E ter contexto histórico, né, gente? Sair um pouco da nossa bolha. Porque às vezes a gente diz, mas esse é um problema que já está resolvido. Não, não está resolvido, né? Não vamos conseguir resolver até 2030, também não vamos conseguir até 2050, né? A gente precisa sair da bolha e ter essa compreensão de que, olha, a vida real é essa que está aí batendo nas tuas costas, né? Então, eu acho que esses são os conselhos que eu deixaria, que as pessoas procurassem é, realmente formação, sabe, Dani? Porque parece que fica uma moda. Agora isso é o que está aí, então todo mundo vai trabalhar com SG. Eu não tenho nenhum problema com a democratização, né, do SG, que um monte de gente vai trabalhar com SG. Eu quero mais que mais e mais e mais pessoas venham trabalhar com isso. Mas que sejam profissionais sérios, que não estejam ali, sabe,
pensando só em que é uma modinha ou como eu posso surfar essa onda. Que seja realmente de verdade, porque quando começa a ser uma modinha para surfar aquela onda, vai acontecer com esse G se já não estiver acontecendo o que aconteceu com o coach, né? Que virou uma piada. Todo mundo faz piada de quem é coach, a gente vê um monte de. E era para ser uma coisa bacana, né? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com marketing, que as pessoas que trabalham com marketing são, né, muitas vezes vistas como aquelas pessoas manipuladoras e tal, quando na verdade elas estão exercendo uma função ali dentro do nosso sistema, né? Então eu queria que fossem pessoas que realmente soubessem o que estão fazendo, né? E agissem de uma forma realmente para o ganho de todo mundo. De É novo, de isso, forma genuína, né? né? De dentro. Ai, Tati, muito bom. Obrigada mais uma vez por ter topado essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui. Quero, né, te agradecer também pela parceria de sempre, por todo o apoio que você dá aqui ao Alicerce. Com certeza temos muitas coisas boas aí pela frente. E esse é mais um trabalho que a gente está aqui, desenvolvendo juntas. Queria te agradecer de coração. Eu também, Dani, eu também agradeço a vocês, né, pelo espaço, pela confiança e, enfim, vamos junto, né, que a gente tem esse desafio, vamos juntos no que a gente puder se ajudar. Eu tô aqui, tá bom? Contem comigo, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Um abraço.